Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou De Lazari e é o seguinte, muitas informações hoje aqui para vocês, os Quatro Maiores. No caso do Santos aí, vai ter que depositar uma grana em juízo por conta de uma ação de um jogador do Palmeiras aí contra um jogador do Santos. O Corinthians apresentou reforço, o Palmeiras vai fazer uma viagem aí de avião até Londres, levar jogador, trazer jogador. O São Paulo vai responder na justiça, uma justiça aí acelerada, hein? Parabéns à justiça, hein? Que coisa! Se funcionasse sempre assim para todos os clubes, seria maravilhoso. Tomara que seja um exemplo, né? Então, sem mais delongas, vamos trazer as informações aí dos quatro maiores times de São Paulo para você, começando aí pelo Palmeiras. A Leila, ela vai ser aí delegada, né, chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Então ela vai com o avião dela, como ela disse, lá para Londres, e ela vai levar os jogadores Endrick e Murilo, porque assim eles conseguem fazer o jogo de quartas de final no dia 17. Aqui ela pode viajar, como ela disse, a hora que ela quiser para lá. E assim que terminar o jogo da seleção contra a Espanha, ela também pode retornar a hora que ela quiser e trazer os jogadores Endrick e Murilo. Então o Palmeiras não ficará desfalcado desses jogadores pelo Campeonato Paulista, claro, desde que o Palmeiras passe das quartas de final para a semifinal. Com relação à Leila ainda, ela teve que se reunir na Federação Paulista na quarta-feira, junto com o Casares, para fazer o acerto ali em relação aos próximos jogos que possam envolver São Paulo e Palmeiras. Então será formada uma comissão para fazer os ajustes para que não tenha aquela situação que teve em relação a não ter entrevistas na área ali de imprensa para os times, tanto no Allianz Parque quanto no Morumbi. Por falar em Allianz Parque, a previsão que era 20 de fevereiro de entrega do novo gramado mudou para 12 de março. Pode ser que ela não ocorra mais dia 12 de março. E se isso acontecer, o Palmeiras talvez tenha que fazer o jogo de quartas de final contra a Ponte Preta lá em Barueri, tá? Por quê? Porque houve um atraso na entrega aí da cortiça, que seria colocado no gramado sintético, vinda de Portugal. Então não há uma convicção que de fato dia 12 de março estará entregue pela W Torre o gramado ao Palmeiras. Vamos falar aí do Santos. O Santos vai ter que depositar em juízo 30% do salário de William Bigode com relação àquele processo dos bitcoins que o Michael do Palmeiras entrou na justiça. A justiça acatou o pedido do Michael e o Santos começa já no próximo mês fazer os depósitos de 30% do salário do William Bigode para o Michael na justiça. O Santos também aproveitou e apresentou o jogador Rodrigo Ferreira, lateral direito, vindo do Mirassol. O jogador, ele assinou aí por 2 anos com o Santos, ele tem 28 anos, um jogador experiente, mas que jogou em times de menores expressões aí, né, ao longo da carreira, fez um bom campeonato paulista e foi contratado aí pelo Santos. Saiu também aí as informações, né, da tabela da Série B. O Santos estreará contra o Paysandu na Vila Belmiro no dia 20 ou 21. A tabela ainda não tem a data correta definida. Depois, ele faz jogos ainda na segunda rodada fora de casa contra o Avaí. Depois enfrenta o Guarani em casa, enfrenta o Amazonas fora na quarta rodada e na quinta, Ponte Preta fora. As demais rodadas a gente vai passar aqui com o tempo, conforme for rolando o Campeonato Brasileiro da Série B. O Corinthians fez aí a contratação do zagueiro Kaká, do time lá do Japão, do Tokushima Vortis, né? Ele estava emprestado ao Atlético Paranaense, rescindiu o contrato com o Atlético Paranaense e foi emprestado para o Corinthians. E ele vem com passe fixado em 2 milhões de dólares. E ele estará no Corinthians nesse ano emprestado e no fim desse ano o Corinthians pode ou não comprá-lo. O zagueiro de 24 anos, né, é o 11º reforço do Corinthians na competição.
E por falar em reforço, Antônio Oliveira conseguiu um reforço para o Corinthians, né? Ele conversou com o Michael em relação à proposta do Flamengo, dizendo que o Corinthians tem a possibilidade, de repente, no fim do ano, comprar o jogador e que ele vai ser importante na formação do time que o Antônio Oliveira pretende usar ao longo do ano e que ele é peça fundamental nesse meio-campo. Diante da conversa, Michael recusou a proposta do Flamengo e não vai mais sair do Corinthians até o final do ano para ver se o Corinthians vai comprá-lo ou não. Coronado sofreu uma lesão muscular, ele que entrou contra o Santo André sofreu algumas dores e foi constatada uma lesão muscular femoral. Não deve jogar a partida de fechamento do Campeonato Paulista para ver se terá condições de jogar ou não contra o São Bernardo pela Copa do Brasil no dia 14 de março, numa quinta-feira, lá no estádio 1º de maio. Mesmo estádio onde o Corinthians, inclusive, joga no domingo, às 16 horas, enfrentando o Água Santa para fechar a rodada do Campeonato Paulista. Outro problema do Corinthians é o Rojas. O Rojas está em negociação com o Corinthians para rescindir seu contrato. O Corinthians deve 8 milhões de reais de direito de imagem, e segundo o contrato feito, ele ainda teria direito a mais 40 milhões de reais aí, pelo contrato total. Ele já tem a vida dele praticamente resolvida com o Inter Miami, time do Messi e do Suárez, e espera de forma amigável acertar uma rescisão com o Corinthians para que ele possa ir para o Inter Miami. Então ele teria que abrir mão de alguma coisa. Se ele usar o caminho pela FIFA, pode ser que isso demore até 3 meses. Então, o jogador pretende se reunir com o Corinthians para resolver a situação dele, porque a Major Soccer aceita a inscrição até meados de abril. É o Rojas tentando resolver o seu problema. E por falar em problema, o São Paulo, né, que era vítima no jogo contra o Palmeiras em relação à arbitragem, né, com os erros excessivos da arbitragem contra o São Paulo, virou vilão, né? Por que virou vilão? Porque alguns jogadores, mais alguns dirigentes, foram lá na porta do vestiário da arbitragem criticar a arbitragem, xingar, foram denunciados em súmula, e até quem não foi denunciado em súmula, o Ministério Público fez uma denúncia, o Ministério Público do Esporte fez uma denúncia ao STJD, e aí, de maneira relâmpago, a denúncia já chegou lá, e já pretendem fazer o julgamento desses dirigentes e desses jogadores já na próxima semana, podendo prejudicar o São Paulo aí na reta final, caso ele se classifique às quartas de final. Então foram denunciados aí o auxiliar Stefano Kiremidian Neto, o Rafinha, o Wellington Rato e o Caleri, que são os jogadores aí, mesmo o Caleri não estando na súmula do juiz, foi denunciado pelas imagens, pelo artigo 258, além também do Júlio Casares e do Fernando Pracarian-Broggen, e claro, sem falar no Belmonte, né? Todos esses pelo artigo 258, que dá aí, no caso dos jogadores, de 1 a 6 jogos de suspensão, e no caso dos dirigentes, de 15 dias a 180 dias de suspensão. O Belmonte ainda também foi aí incluído no artigo 243F, que é ofender alguém em sua honra, por fato relacionado ao desporto, né? Por ter falado do Abel, chamado ele de português M, né? Eu não posso falar o nome aqui no vídeo. E aí o São Paulo, é claro, deve recorrer isso daí, mas me surpreendeu muito a decisão, né? E a forma, com a rapidez com que tudo já foi encaminhado, né? E nós esperamos que seja assim sempre, né? Na justiça e no tribunal, porque o que eu mais vejo aqui é jogador que é expulso, aí o time entra com um efeito suspensivo, retarda a suspensão do jogador, faz com que ele jogue mesmo ele tendo sido expulso, e depois retarda, depois quando vai julgar já passou. Olha, o que eu mais vejo é isso no futebol brasileiro. Então espero que esse julgamento seja um exemplo para todos os clubes, não só contra o São Paulo, porque me parece que está andando aí com uma celeridade incrível isso aí na justiça contra o São Paulo, né? Espero que aconteça o mesmo com os demais, o que, aliás, eu não vejo há anos isso acontecer com os demais times. E aí, nós vamos falar aqui também da relação do público, né? Vamos falar basicamente aqui dos 4 times, mas especialmente do São Paulo, que alcançou aí uma marca
de 45.512 espectadores de média no Campeonato Paulista, nos 6 jogos que fez, e o Corinthians com 41.000 pessoas e 489 de média também no seu estádio. Então, São Paulo, com essa marca, ele tem a segunda maior média de público no Campeonato Paulista desde 1977, quando o Corinthians estava há 23 anos sem disputar títulos. Então, naquela ocasião, o Corinthians chegou a pôr 138.000 pagantes no Morumbi, na época que cabia isso no Morumbi. Depois o estádio diminuiu com o tempo, questões de segurança, né, cadeiras, essas coisas todas. E hoje o Morumbi comporta 66.795 pagantes permitidos aí pela segurança pública. Então, dificilmente o São Paulo alcançará a marca de 53.000, mesmo que ele chegue à fase final, porque seriam 3 jogos, e aí teria que pôr a capacidade de 66.000, e ainda assim talvez não chegasse na média que o Corinthians obteve, e essa marca dificilmente será batida por algum time. O menor público do São Paulo no Morumbi esse ano foi 36.456 pagantes contra o Água Santa, quando jogou o time reserva, e o maior foi de 55.033 contra o Palmeiras na última partida. O Palmeiras teve uma média de 23.581 pagantes até agora, porque tem feito os jogos lá em Barueri, por conta do problema no Allianz Parque, do gramado que nós falamos agora há pouco. E o Santos, uma média de 19.482 mil pagantes, graças ao jogo que fez no Morumbi. Então o Santos vai jogar na Vila Belmiro nesse fim de semana, essa sua média deve cair. E o Palmeiras vai jogar também no fim de semana, com tudo definido, mas por ser um jogo no fim de semana em Barueri, talvez tenhamos aí um público maior que os 23.000, aumentando um pouco a sua média. O Corinthians e o São Paulo, como eu disse, já fez os 6 jogos do primeiro turno em casa, né? O Corinthians joga fora com o Água Santa, o São Paulo joga fora contra o Ituano. E a última notícia aí, em relação à renda, né? Que o São Paulo obteve assim mais de 15 milhões de renda já nesse ano, 15 milhões e 800 mil de renda, enquanto o Corinthians teve aí 14 milhões e 800 mil de renda nesse ano, números espetaculares, tanto para São Paulo quanto para o Corinthians, que são times aí que estão dependendo de uma grana, não é verdade? O Luan se despediu hoje do São Paulo, lá, né, do elenco do São Paulo, tirou uma foto com os jogadores e está se encaminhando para Salvador, onde vai acertar um contrato de empréstimo com o Vitória da Bahia. O Vitória vai aí pagar os salários do Luan e o São Paulo não terá nenhum custo ao longo do ano. E aí ele vai com um passe fixado, caso o Vitória queira comprar o jogador. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Eu aproveito para dizer aqui que está no forno aí um vídeo especial sobre a cobertura da Libertadores, o sorteio que nós vamos acompanhar ao vivo, inclusive dia 18 de março, eu já falo aqui com você, já guarda essa data aí, anota na agenda, tá bom? Mas antes desse sorteio, a gente fez aí um vídeo especial que está sendo muito bem editado aí, para você ter informações sensacionais da Libertadores, curiosidades e muito mais, e como vai rolar a Libertadores de 2024, sorteio, premiação e tudo mais. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like maroto, como diz meu filhão, se inscrevam no canal e, claro, né, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço.